Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 79 do caderno amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre Estado Novo. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Na fonte já diz que falaríamos de Getúlio Vargas, as diretrizes da nova política no Brasil, e diz anunciado, nesse discurso de 1931, ou seja, quando uma questão de história fala alguma data é porque ela é importante. Nesse caso, nós estamos vivendo o Estado Novo. O então presidente Getúlio Vargas condenava de forma explícita ou seja, a gente tem que buscar algo que ele era contra, né? Examinando detidamente o fator de maior predominância na evolução social, penso não errar afirmando que a causa principal de falhar em todos os sistemas econômicos experimentados para estabelecer o equilíbrio das forças produtivas se encontra na livre atividade permitida à atuação das energias naturais. Isso é, na falta de organização do capital e do trabalho. Ou seja, ele defendia a centralização do poder, ele defendia que o Estado devia governar toda a economia, ele era contra o livre mercado e o livre comércio. Tá? Isso aí é um dos principais pontos em relação ao Vargas. Né? Tanto é que aqui vemos que ele, no Estado Novo, foi pregado o nacionalismo, que no caso era empresas brasileiras fortes, centralização governamental, ou seja, o governo mandando em tudo. Além disso, nós tivemos muita censura também, corporativismo, já vamos falar sobre, e intervenção estatal na economia, ou seja, o governo intervindo na economia, tá bom? Então, nesse discurso de 1931, o presidente Getúlio Vargas condenava de forma explícita o, letra A, liberalismo econômico. Ele era contra o liberalismo econômico e defendia que o Estado devia fazer os principais temas, abordar os principais temas do Brasil, né? Ele era contra o livre comércio. Então, letra A já é a nossa resposta. Letra B, intervencionismo estatal. Pelo contrário, ele era a favor do intervencionismo estatal, ou seja, o Estado mandando na economia. Letra C, corporativismo trabalhista. Bem, vemos aqui que ele era a favor do corporativismo que aconteceu no Estado Novo. Mas o que significa isso? Corporativismo é quando alguns grupos conseguem pressionar o Estado para conseguir privilégio. É basicamente isso, tá? Então, eu tenho lá muitas montadoras de carro, elas estão passando dificuldades, então elas vão lá em conjunto com o governo pedir diminuição de impostos para poder se sustentarem. Ou seja, elas ganharam uma vantagem em relação às outras montadoras que não pediram nada. Tá bom? Então isso é uma espécie de corporativismo, que era o que acontecia na época do Estado Novo. Tivemos casos assim. Então, não, ele não era contra o corporativismo, não. Letra D. Sistema oligárquico. O sistema oligárquico nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, a política do café com leite, em que, por um determinado período, era governada por um paulista, o Brasil, e por outro período um mineiro. Paulista e mineiro, ficava essa gangorra, né? Mas aqui no texto não está falando de nada desse sistema oligárquico, porque ele condena aqui no texto a livre atividade, tá bom? Ele condena o livre mercado. Ele acha que isso é um grande dispersor de desigualdade. Basicamente isso. Então não fala nada aqui de sistema oligárquico. E letra E, nacionalismo econômico. Pelo contrário, ele era a favor do nacionalismo. Ele defendia que nós deveríamos ter empresas brasileiras fortes, inclusive estatais. Nesse período foi criada a Petrobras, a Vale. Então ele não era contra o nacionalismo, não. Tá bom? Então, resolvida a questão que cai todo ano na prova do Enem, e é bom você dar uma estudada.